De que forma a prática espírita favorece a sua saúde física e mental? A Web Rádio Meimei apresenta Saúde, Espiritualidade e Você. Olá, queridos ouvintes da Web Rádio Meimei. Estamos em mais um programa Saúde, Espiritualidade e Você. E hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre um tema que parece que é um tema que não se relaciona muito com a nossa saúde, um tema que é muito discutido, debatido dentro do meio religioso, mas que atualmente tem sido alvo, tem sido foco de muito estudo em relação à saúde, que é sobre o perdão. O perdão, ele classicamente é um tema debatido dentro dos meios religiosos. Em todas as religiões a gente vai encontrar algum conceito que se relaciona ao perdão. O que a gente entende como perdão? O perdão, ele é uma releitura de uma realidade. Então, diante de um fato, diante de um acontecimento que possa nos ter causado uma mágoa muito grande, um ressentimento, algo que nos tenha provocado muita raiva, é necessário que a gente faça essa releitura com uma mudança de sentimento. Essa mudança de sentimento pode ser sobre si mesmo, que é o que nós vamos considerar como um auto-perdão, ou seja, quando nós praticamos alguma ação e nós não aceitamos o nosso comportamento, que pode ter sido equivocado. Pode ser sobre uma outra pessoa que fez algo que pode nos ter chateado muito, nos magoado muito, ou sobre uma situação. A questão, como eu disse a vocês, é que hoje o perdão tem sido motivo de muitas pesquisas, né? Isso é de uma maneira crescente. Então, por exemplo, existem hoje muitos estudos que mostram o quanto que o perdão, por exemplo, ele pode ter impacto sobre a saúde mental. Então, tem vários estudos, por exemplo, que mostram que as pessoas que são capazes de perdoar, aquelas que conseguem efetuar o perdão, elas, por exemplo, têm muito menos risco de adoecer por depressão, têm muito menos risco de desenvolver ansiedade, tem muito menos risco de se tornarem, por exemplo, pessoas mais agressivas ou que desenvolvam hostilidade. A própria sensação de estresse das pessoas que perdoam, ele é bem menor. E a gente também tem impacto sobre a saúde física. Então tem vários estudos interessantes. Por exemplo, tem um trabalho que ele mostra que as pessoas, por exemplo, que perdoam mais, que são mais dispostas a perdoar, elas têm, por exemplo, menos doença cardíaca. O coração dessas pessoas funciona melhor. Então, as suas artérias coronárias, que são aqueles vasos sanguíneos responsáveis por irrigar o coração, e que pode acontecer ao longo da nossa vida deles ficarem entupidos, obstruídos, por conta de placas de colesterol que se juntam ali, nas pessoas que têm mais disposição a perdoar, elas acabam não tendo tanto esse problema e o coração funciona melhor. Foi visto também que pessoas que têm dificuldade de perdoar e que acabam guardando para si raiva muito intensa, elas têm mais possibilidade de desenvolver diabetes. Então vejam que isso deixou de ser, né, não é mais um assunto exclusivo do meio religioso, e passou a ser um assunto hoje estudado dentro da ciência, dentro da medicina, dentro da psicologia, porque se sabe que realmente esse tipo de sentimento ele é muito benéfico para nós. E como que se entende o mecanismo pelo qual isso está acontecendo? O que acontece é que toda situação que gera estresse para o nosso cérebro, e isso a ciência tem demonstrado hoje, né? Toda situação que gera estresse para o nosso cérebro, ela vai disparar uma série de reações, então, que começam lá no nosso cérebro. Então, reações
decorrente, por exemplo, daquela ansiedade excessiva, da preocupação, tudo que está gerando estresse, de uma mágoa que a gente está carregando. Toda vez que a gente se lembra daquilo, toda vez que a gente recorda daquela situação, a gente vai disparar essa reação. E essa reação de estresse, ela vai provocar produzir uma série de substâncias no nosso organismo que vai terminar agindo sobre uma glândula que a gente tem sobre os nossos rins. Chama-se suprarrenal ou adrenal, né? É sinônimo, suprarrenal ou adrenal. E as adrenais, elas são responsáveis por produzir dois tipos principais de hormônios, né? A adrenalina, que é o que vai fazer a gente ter aquelas sensações como o coração vai bater mais rápido, né? A gente fica mais vermelho, mais ruborizado, fica mais agitado por conta daquela adrenalina. E uma outra substância produzida pela adrenal é o cortisol. E o cortisol, ele tem uma série de efeitos sobre o nosso corpo. Então, assim como a própria adrenalina tem. Essa reação, que é uma reação que foi desenvolvida ao longo da evolução dos seres vivos na natureza e que nós, seres humanos, né, somos portadores desse mecanismo, ele é um mecanismo que servia na natureza para a gente fugir ou para a gente ter que lutar, por exemplo, contra as feras, contra um perigo na natureza. Então ele é um mecanismo que ele era importante para a nossa sobrevivência. Mas nos dias de hoje, né, a gente brinca que não são mais os mesmos leões que nós temos que enfrentar como no passado, né, que eram aquelas feras. As feras hoje são outras situações que nos geram estresse, que nos geram angústia, que nos geram preocupação e que acabam desencadeando essa reação. O problema é que no estilo de vida que a gente vive hoje, a gente acaba disparando essa reação de uma maneira muito intensa. E a pessoa que não perdoa, ela vai disparar isso de uma maneira muito significativa. Toda vez que ela se recordar daquela situação ruim, ela vai disparar essa reação que vai, de uma maneira permanente, fazer com que a sua glândula adrenal produza, por exemplo, o cortisol numa quantidade muito mais alta do que deveria. O que isso vai desencadear nessa pessoa? Esse cortisol vai agir sobre o sistema imunológico dessa pessoa e vai reduzir a ação do sistema imunológico. Então ela fica mais sensível a desenvolver infecções, ela fica mais propensa a ter câncer, ela vai ter mais chance de desenvolver diabetes por conta do cortisol, ela vai ter mais chance de desenvolver pressão alta, ela vai ter mais chance de ter um problema cardíaco, um infarto, por exemplo. Ela vai ter mais chance de desenvolver depressão por conta do efeito do cortisol. Então, essa substância é que vai estar causando todas essas alterações que nós encontramos nas pessoas que têm dificuldade de perdoar. É certo, né, que na doutrina espírita a gente estuda muito sobre o perdão. Por quê? Porque a doutrina espírita ela está repleta de informações e de conteúdos que vêm nos mostrar que o perdão ele é uma atitude essencial. Jesus falou muito sobre perdão. A gente tem diversas e diversas passagens em que Jesus ressalta para nós a importância do perdão, como aquela, por exemplo, em que Pedro interroga Jesus se ele deveria perdoar ao seu irmão 7 vezes. E Jesus responde que não apenas 7, mas 70 vezes 7 vezes, indicando a Pedro que o perdão não tinha limites, que ele era necessário sempre. Por quê? Porque nós precisamos perdoar, porque o perdão é uma libertação, ele nos permite nos livrar de sentimentos como a mágoa, por exemplo, quando a gente precisa perdoar o outro, nos livrar da culpa quando a gente precisa perdoar a nós mesmos, é o auto-perdão, porque isso nos liberta, isso nos livra de um peso, de uma carga enorme que apenas nos adoece, tanto fisicamente quanto mentalmente. A gente, embora talvez não percebamos isso, né, mas toda vez que a gente faz o Pai Nosso, a gente fala que a gente vai perdoar, não é? Quando a gente diz lá, né, perdoai
pedindo a Deus, né? Perdoai as nossas ofensas ou as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores ou perdoamos os nossos ofensores. Ou seja, a gente está dizendo a Deus que nos perdoe as nossas imperfeições, mas na proporção que nós perdoamos aqueles que nos ofendem, aqueles que nos causam mal. É muito importante que a gente se lembre disso, dessa passagem do Pai Nosso. Por quê? Porque nós temos que ter a consciência de que todos nós precisamos perdoar, assim como todos nós precisamos ser perdoados. Somos todos espíritos imortais que estamos num processo de evolução, estamos ainda no comecinho desse processo, ainda saindo da infância, vamos dizer, para entrar na adolescência. Então, estamos lá no início, de maneira que a gente ainda erra bastante, a gente ainda comete muito equívoco e, portanto, a gente precisa ser perdoado, assim como precisamos perdoar aqueles que estão à nossa volta, aqueles que convivem conosco, aqueles que possam nos fazer mal, porque assim como nós erramos, eles também erram. E a gente precisa ter essa visão, precisamos desenvolver essa tolerância para que a gente possa aprender e para que a gente possa evoluir. E para a gente finalizar, quero trazer aqui, relembrar a pergunta 886, que está lá no Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta qual é o verdadeiro sentido da palavra caridade, conforme a entendia Jesus. E os Espíritos respondem: a benevolência para com todos, a indulgência para as imperfeições dos outros e o perdão das ofensas. Ou seja, perdoar é uma forma, e talvez a forma mais sublime, de nós praticarmos e desenvolvermos a caridade, ou seja, de fazermos o bem ao outro, a nós mesmos, como a grande ferramenta de evolução espiritual. Que Deus, que Jesus nos abençoe hoje e sempre.